eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os quantifiers. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, curte o vídeo, segue a gente lá no Instagram também. Então, vamos lá. Quantifiers. O que são esses quantifiers? Para que servem esses quantifiers? A gente vai usar, então, para indicar e dar informações sobre quantidades. Então, quantifiers são quantificadores. A gente vai usar para falar de quantidades, não só a questão de números. Tá? Os números normalmente não entram muito aqui. A gente tem outras palavras e outras expressões que vão indicar quantidades, não quantidades exatas, coisas mais gerais, tá? A gente vai ver. Então, a gente tem aqui um exemplo. There are a lot of good teachers in aula D. Tem muitos bons professores na aula D. Could I have some water, please? Posso ter um pouquinho, posso ter um pouco de água, me dá um pouco de água. E she doesn't have any pens. Ela não tem nenhuma caneta. Então, vamos entrar assim agora devagarinho, vamos ver um por um, vamos ver as diferenças, as semelhanças desses conteúdos. O que vai ser importante aqui é a distinção de countable e uncountable. Isso eu já falei lá num outro vídeo, mais antigo, um dos primeiros vídeos aqui, essa distinção, o que a gente pode contar e o que a gente não pode contar na língua inglesa. Mas eu trouxe aqui de novo, porque é importante para esse conteúdo, é muito importante. Então, vamos lá. A gente precisa saber se esse substantivo está num contexto contável ou não. A gente vai poder contar ou não vai poder contar? Então, tudo que eu disser que é countable, a gente pode contar, ou seja, essa palavra vai ter um plural. Tudo que for uncountable, a gente não pode contar, ou seja, não vai ter plural de jeito nenhum essa palavra. O que a gente não pode contar na língua inglesa? Líquidos, a gente pode contar os recipientes. A gente não tem como contar água, a gente pode contar garrafa de água, copo de água, litro, mililitro, o que seja, mas água em si a gente não conta. A gente não conta líquidos, a gente não conta ideias abstratas, tudo que for pó e grãos, apesar de a gente poder, né? Um grãozinho de arroz por um grãozinho de arroz a gente tem como contar, mas no inglês a gente não conta, é considerado inteiro, a gente sempre conta os recipientes. A gente não conta substantivos de massa, fenômenos da natureza, estados e sentimentos e gases também. Nada disso a gente pode contar. Então, a primeira distinção que a gente vai ter é o many e o much. O many e o much vai ser o sentido de muitos ou muito. Quando a gente usa em perguntas, é um pouquinho diferente. Quando a gente pergunta how many, a gente está perguntando quantas, não há quão muito. Quantas? Então, quantas cadeiras tem aqui nessa sala? How many chairs are there in this room? Ou how much water do you want? Lembra que eu falei que a água não conta? Sempre que a gente não puder contar o substantivo, a gente vai usar o much. Então, quando a gente quiser saber essas coisas, quanto tem de substantivos que a gente não pode contar, a gente pergunta how much. Para a gente perguntar o preço, porque preço não se conta dólares, se conta o tipo de moeda, se conta cédulas, esse tipo de coisa, a gente vai perguntar how much does it cost? Ou só how much is it? É essa a pergunta para saber o preço em língua inglesa. Então, para saber a quantidade de coisas que a gente pode contar, a gente vai usar how many. Para dizer, muitas pessoas gostam da aula D, eu posso dizer many people like aula D. E eu posso dizer there aren't many English videos yet, porque não tem muitos vídeos de inglês ainda, mas vão ter. Então, olha aqui, many a gente pode usar em afirmativa e negativa. Lembrando que people, apesar de não ter S, já é plural. People é pessoas, já é um plural. Então, many, plural, videos, English videos, plural também, a gente vai usar many. E aqui a gente vai usar o much. There isn't much coffee left. Não tem muito café sobrando. Olha aqui, café a gente não conta. A gente vai contar, o recipiente, copos de café, xícaras de café, colheres, o que for. Então, é importante. Tudo que a gente não puder contar, é claro, não pode contar, não tem plural, fica no singular. Tudo que a gente pode contar tem que, obrigatoriamente, estar no plural na frase. Sempre tem que estar no plural.
Não pode usar o many e botar person, ou many e usar video. Many videos. Sempre tem que ter o plural das coisas que a gente conta. Então, a primeira distinção é o many e o much. Então, many a gente vai usar com as coisas que a gente pode contar em frases afirmativas, negativas e em perguntas, principalmente para perguntar a quantidade. O much a gente vai usar para coisas que a gente não pode contar, frases negativas e perguntas. A gente não vai usar o much para afirmativa. Tá, mas o que a gente usa para afirmativa além do many, então? A gente usa o a lot of, para indicar que é muito de alguma coisa. Então, a gente pode usar there is a lot of money in this bank. Tem muito dinheiro nesse banco. Ou eu vou dizer que tem muitas cadeiras aqui nessa sala. There are a lot of chairs here. Ou lots of. Quando a gente usa o plural, a gente pode usar essa maneira mais informal, que é lots of. Daí não tem o a na frente. Então, a lot of ou lots of. Tanto faz. Eu posso usar a negativa também. Quer dizer que não tem muito dinheiro nesse banco. Então, there isn't a lot of money in this bank. E there aren't a lot of chairs here. A gente vai poder usar para perguntas também. Is there a lot of money in this bank? E are there a lot of ou lots of chairs here? Importante a gente ver, olha só, money a gente não conta. A gente não conta dinheiro. A gente conta cédulas, a gente conta moedas ou o tipo de dinheiro, reais, dólares, libras, o que for. Então, no singular, quando a gente não puder contar, e no plural, quando a gente puder. Então, a gente vai poder usar com o que pode contar, o que não pode contar, em todos os tipos de frase. Tá, mas espera aí. Eu falei que o many pode usar em frases afirmativas. E o a lot of também. Como é que a gente vai saber quando usar quando? É muito mais comum a gente usar a lot of do que many em frases afirmativas. A gente vai usar o many mais em frases interrogativas e negativas. Ele pode ser usado em afirmativa sim, só que é muito mais comum a gente usar o a lot of. Isso vai de uma questão de escolha. A não ser assim que a atividade esteja explicitamente dizendo que tem que usar a lot of, os dois estariam certos. A próxima distinção que a gente vai ver é entre o some e o any, que são coisas que aparecem muito em frases também. Eu posso dizer I have some pens. E eu vou dizer I don't have any pens. Para que serve o some e o any? O some e o any é quando a gente não vai dar nenhum número específico ou não vai dizer que é muitos nem poucos. Some é alguns. A gente não sabe se é muito ou se é pouco. Eu tenho algumas canetas. Não estou dando indicação de quantidade específica. Ele é muito mais abstrato. E aqui o I don't have any pens, esse any vai ter o sentido de nenhum. Ele vai estar enfatizando que tu absolutamente não tem isso. Eu posso usar para perguntas também. Do you have any pens? Aqui ele não vai ter sentido de nenhum porque não está na negativa. Então, quando a gente usa o any na pergunta, a gente está perguntando, tu tem alguma caneta? Tu tem algumas canetas? É só para perguntar se a pessoa tem ou não tem essas coisas. A gente não quer saber de quantidade específica, só saber se tem ou se não tem. A gente pode usar o some e o some também em perguntas. Agora, qual é a diferença de eu perguntar do you have any pens e do you have some pens? É que se eu uso some, fica implícito na minha pergunta que eu estou pedindo as canetas. Se eu pergunto, do you have any pens? Eu só quero saber se tu tem ou se tu não tem. Se eu pergunto, do you have some pens? É porque eu provavelmente vou te pedir uma ou mais emprestado. Então, a gente vai usar o some para fazer esses pedidos, ou quando a gente for oferecer alguma coisa. Se eu for te oferecer, tu quer um pouco de água, tu quer água? Eu vou usar o some. Do you want some water? Então, a gente vai usar o some, com as coisas que a gente pode contar e não pode contar. Aqui a gente tem pens, que a gente pode contar, e water, que não pode. Serve para os dois em frases afirmativas e interrogativas se a gente estiver pedindo alguma coisa ou oferecendo alguma coisa. A gente não pode usar o some em frase negativa. O any vai ser a mesma situação, contáveis e não contáveis, mas a gente vai usar em negativas e em perguntas para saber se a pessoa tem
alguma coisa, né, daquele objeto, algum número daquele objeto. O próximo que a gente vai ter é o a little e o a few, ou little e few. Eu posso dizer I have a little time to talk before work e I have a few minutes to talk before work. Já sabendo da regrinha de singular e plural, só olhando para essa frase a gente já consegue saber que time, tempo a gente não conta. Singular, então a gente assume que o a little a gente vai usar quando for num contexto não contável. E o a few, como a gente tem minutes, aqui está no plural, a gente vai usar com coisas que a gente pode contar. Mas daí a gente pode dizer I have little time to talk before work e I have few minutes to talk before work. Bom, a gente tem duas frases aqui parecidas que vai mudar só um azinho ali na frente. Só que esse azinho vai fazer muita diferença na frase. Por quê? Se eu digo assim, eu tenho um pouco de tempo para falar antes do trabalho, para conversar antes do trabalho, eu tenho alguns minutos para conversar antes do trabalho. Eu estou dando, assim, uma frase positiva, eu estou dizendo que eu tenho tempo para falar contigo. Agora, se eu tiro o a e uso little, I have little time to talk, ou I have few minutes, eu vou dizer, eu tenho pouco tempo, eu tenho poucos minutos. Tu está dando um sentido negativo, tu quer dar a entender que tu não tem tempo, que tu não pode conversar agora. Então, essa vai ser a grande diferença do a little e a few e few. Sempre que a gente tiver a little ou a few, é poucos ou pouco, mas com sentido positivo. Tu tem um pouco daquilo ali. Agora, se tu usa little e few, tu não tem. Tu vai dar um sentido negativo para essas frases. Ok? Agora, a gente tem o plenty of e o enough. Sim, essa palavra aqui a gente lê enough. Isso aqui vai ter um som de F. É meio estranho, mas é assim. Então, eu vou ter essas duas frases. I have plenty of time to talk. Ou vou dizer I have enough time to talk. Outro exemplo que a gente pode usar é I have plenty of books. Ou I have enough books. Bom, plenty of e o enough ele tem um sentido parecido. Eles vão dar a ideia de suficiente. Olha só, a gente pode usar os dois com coisas que a gente pode contar e coisas que a gente não pode contar. A diferença é a seguinte. Se eu digo I have plenty of books, eu tenho o suficiente de livros. Eu não preciso de mais. Ele vai dar essa ideia. Se eu digo I have enough books, eu tenho livro suficiente. O plenty of, tu vai dar uma ideia que tu tem o suficiente, tu não vai extrapolar esse limite. Tu tem um limite e é esse. Tu diz, I have plenty of time to talk, aí tu tem muito tempo, tu tem tempo suficiente para conversar. E I have enough time to talk, tu tem ali o suficiente para falar. É bem sutil essa diferença dos dois. Mas se tu for usar na negativa, é o enough, normalmente. I don't have enough time to talk. Ou I don't have enough books, eu não tenho livro suficiente, preciso de mais. Que é o meu caso, sempre preciso de mais. Então, a gente vai usar sempre o enough quando for frases na negativa. Então, por hoje é isso. See you next time. Bye, bye!